Do positivo ao pós-parto, um acompanhamento humanizado. Porque a dor ela é muito relativa. As pessoas elas sentem dor de formas diferentes, de intensidades diferentes. É muito difícil você conseguir duas gestantes que descrevam uma dor do parto ou uma dor de contração da mesma forma. O que a gente consegue fazer durante a gestação é preparar essa gestante para as dores que ela vai sentir. A paciente, quando ela me procura e ela tem a parte, eu sonho com parto normal, né, que a Renata estava falando, eu acho que é importante, eu sempre falo para ela, o parto que dá certo é mãe e bebê. As pessoas olham para a amamentação como se fosse algo muito natural, muito instintivo, e amamentar não é instintivo. A amamentação ela é um aprendizado da mãe e do bebê. A mulher, ela precisa de um acompanhamento aí de enfermeira, de físio, de nutricionista, né, de consultora de amamentação, só para o parto natural, né, parto normal, ou na cesárea também é importante ter esse acompanhamento. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no podcast com o tema do positivo ao pós-parto, um acompanhamento humanizado. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo hoje, eu estou com a Tatiane, ela que é fisioterapeuta em saúde da mulher. Também estou aqui com a Andrea Pepino, ela que é fisioterapeuta cardiorrespiratória, intensiva, obstétrica e também formação em pilates e ginástica holística. Também estou aqui com a Renata Ramos, ela que é enfermeira, obstetra, consultora de amamentação e laser terapeuta. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no Natcast. Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre o acompanhamento humanizado aí na gestação, no pós-parto também, durante todo esse período da mulher. E eu gostaria, né, que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês também, né? Ambas, todas as primeiras vezes aqui no Natcast, estão um pouquinho nervosas, mas daqui a pouco elas se soltam também. Começar pela Tati. Tati, se apresente aí, né, para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de participar aqui hoje. Meu nome é Tatiane, eu sou fisioterapeuta, formada pela Unesp de Marília, e eu fiz a minha pós-graduação e especialização em saúde da mulher pela UFSCar. E desde que eu terminei a especialização, eu atuo nessa área especificamente, e eu atuo com todo o público feminino em qualquer queixa ginecológica e obstétrica. Então, desde a parte de urologia, incontinência urinária, intestino, até parte de gestantes, pré-parto e pós-parto. E hoje em dia eu atendo tanto clínica quanto domiciliar. Ô, Tati, você sempre quis trabalhar nessa área aí da saúde da mulher? Então, quando eu estava na faculdade de fisioterapia, eu escolhi que eu ia ser fisioterapeuta com 8 anos de idade. Então, eu já sabia que eu ia ser da área da saúde em algum momento. Mas eu conheci a saúde da mulher na faculdade, especificamente. E quando eu passei por esse estágio, especificamente, eu tinha queixas relacionadas à parte de saúde da mulher. E eu fazia, junto com o estágio, esse acompanhamento comigo mesma, como fisioterapeuta e como paciente. E o que eu fiquei muito encantada nessa área era como mudava a qualidade de vida das mulheres. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei 1 ano ali trabalhando com saúde da mulher e neuro, e eu fiquei meio dividida, até que eu decidi ir para a saúde da mulher de uma vez, e desde então não larguei mais. Andréia, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Obrigada, primeiramente, Nath, pelo Eu que convite. agradeço. Eu sou formada há 22 anos, aí diferente da Tati, na época que eu fiz faculdade, não tinha saúde da mulher nos estágios, a gente tinha uma disciplina chamada ginecologia e obstetria,
E então, assim, eu comecei na área respiratória, né? Fui para as UTIs, então lá a gente tinha de tudo. Meu primeiro contato com gestante, assim, foi com H1N1, que foi uma primeira pandemia que a gente teve, e eu fiz uma pós no AC Camargo de fisioterapia intensiva. E lá a gente via que a gestante ventilava de uma forma totalmente diferente do que os outros públicos, né? Uhum. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu lembro que na UTI que eu trabalhava, eu era a única que sabia ventilar uma gestante. E aí eu comecei a trabalhar com postura, fui fazer outras partes, outras especialidades na área, e comecei a trabalhar com gestante por causa da parte de coluna que eu atendia. Muitas gestantes chegavam com lombalgia para mim. E aí tinha a parte do assoalho pélvico, muitas coisas me chamaram a atenção e eu precisei direcionar e resolvi fazer uma pós, que foi a última que eu fiz, na USP, e lá eu fiz uma pós especificamente em obstetricia. E aí eu comecei a atender esse universo. Acabei fazendo a parte de consultoria de amamentação também, porque eu vi que no puerpério elas tinham muita queixa para amamentar, muita lesão mamilar, né? E aí acabei fazendo um curso também de laser para direcionar e atender melhor, com mais As humanização a essas gestantes. Legal, Andreia. Renata, se apresente, né, para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também. Joia, obrigada, Nath, pelo convite. Eu sou formada na enfermagem há 20 anos, pela Faculdade de Santo Amaro, pela Unisa. Fiz minha pós-graduação há mais ou menos 15 anos atrás também, na Unasp, de obstetrícia. E eu comecei, na verdade, dentro da área infantil. Então, eu comecei ali com tinha uma pós já, minha primeira pós foi de UTI NEL. Então, eu trabalhava já na UTI NEL. E depois eu fui acabando migrando ali para a área do puerpério e navegando naquele mundo da mulher, né? E acabou que eu me encantei. E aí a consultoria de amamentação e o laser vieram depois da minha maternidade. Hoje eu sou mãe de 2 garotos. Fui aí promovida a mãe de adolescente, então tem um de 13 e um de 8, o João e o Heitor. E depois de ter passado por todos os perrengues aí, todas as situações, tanto na gestação, porque eu sempre falo para todas elas que o fato de ser já enfermeira obstetra, eu não tive aí nenhuma regalia dentro da gestação, então eu passei por todas as dificuldades aí que todas elas passam. E no puerpério também passei por todo aquele turbilhão que o puerpério traz pra gente, né? Então naveguei aí por esse mundo aí de hormônio. E aí, por ter sofrido muito com a questão da amamentação, ter tido uma dificuldade muito grande nas minhas 2 amamentações, eu optei e falei, não, agora eu vou trabalhar mais com esse lado das mulheres e tentar ajudar para que eu consiga minimizar o máximo possível de impacto dessas que estão vindo depois de mim. E o laser veio recente, porque quando eu tive os meninos ainda era, principalmente quando eu tive o João, que é o caçula, ainda não estava começando essa questão do laser. Então, também trabalho com laser para conseguir ajudar aí essas mulheres a passar por esse puerpério de uma forma mais leve. Mais leve, né? Bem mais leve. Quando a gente pensa, né, a mulher pensa aí no parto, eu acho que a principal pensamento que vem nela é a dor, né, Tati? Tem como trabalhar essa dor do parto já aí durante a gestação da mulher? Com certeza. Eu acho que a dor, ela é um medo muito válido, porque a dor, ela é muito relativa. As pessoas, elas sentem dor de formas diferentes, de intensidades diferentes. É muito difícil você conseguir 2 gestantes que descrevam uma dor do parto ou uma dor de contração da mesma forma. Sim. O que a gente consegue fazer durante a gestação é preparar essa gestante para as dores que ela vai sentir. Isso fisicamente e até emocionalmente também. Então, no meu caso, especificamente na área da fisioterapia, a gente trabalha muito com a parte psicológica também. Então, sempre associado a uma psicóloga, a um acompanhamento psiquiátrico, se for necessário, para as gestantes, para a gente entender de onde vem esse medo, como essa gestante vai trabalhar esse medo nela durante esse período. Então, trabalhar a dor durante a gestação facilita muito para você compreender essa dor durante o período do trabalho de parto. Porque eu costumo falar para as minhas pacientes, a dor do parto, ela não é a dor do expulsivo, da hora que o bebê nasce. É a dor que você vai sentindo durante o processo. Em todo o processo, essa dor é diferente. Então, quando a gestante ela tem esse conhecimento, ela tem essa informação, ela já vai saber o que ela vai esperar.
durante o processo de trabalho de parto e de expulsivo. Então, essa parte de conscientização, saber quais movimentos têm que ser feito, quais exercícios têm que ser feito, mas principalmente como se respira durante o momento de dor. Tudo isso é uma coisa que você consegue trabalhar durante o período de pré-natal e que vai ser reaplicado no momento do trabalho de parto, facilita muito a nossa vida. Ô, Tati, e todas as mulheres têm esse medo né, da dor aí na hora do parto? Olha, por incrível que pareça, a resposta imediata seria que sim, que todas têm esse medo. Mas não. O medo ele varia muito de gestante para gestante. Então, eu tive muitas pacientes que o medo principal era a amamentação, por exemplo. E aí, nesses casos, eu sempre indico uma consultora de amamentação para fazer esse acompanhamento ainda no pré-natal. Tem casos que a gestante ela tem muito medo de laceração, de como que vai ser o pós-parto, de como que vai ser a parte emocional no puerpério. Então, a parte boa de você fazer um bom acompanhamento pré-natal é você ser direcionado para os profissionais que você precisa naquele momento. Sim. Então, você ter um bom acompanhamento que te direcione para a sua individualidade, que é o que a gente fala que é o humanizado, facilita muito para você passar de uma forma muito mais leve por todo o processo. Então, o medo ele varia muito de gestante para gestante, mas quando ele é bem conduzido, você consegue tratar isso de uma forma muito mais leve. É que nem todo parto é igual, né? A gente vê muito a questão da rede social hoje, né? Ai, seu parto vai ser assim, vai ser leve. Às vezes não é, né? Depende da mulher, de cada um ali, né? Exato, e às vezes a mesma mulher, ela pode ter 2, 3 gestações completamente diferentes. Então, nenhuma gestação é igual, nem de mulher para mulher, e nem a mesma pessoa. Cada gestação é uma gestação. Sim. Eu já tive pacientes que passaram comigo em 2 gestações diferentes. Então, assim, é muito individual mesmo. Sim. Posso complementar a Tati? Eu acho que a Tati falou é extremamente importante da parte da respiração e mostrar que a mulher ela protagoniza o parto dela. E quando ela vem com auxílio de informação de pessoas que vivenciam a obstetria, a parte do pré-natal, a parte do acompanhamento no intraparto e no puerpério, ela vai ter um desenrolar da história totalmente diferente. Sim. Não significa que você não vai ter problemas nesse meio tempo, mas significa que se você tiver informação, você tem uma arma muito poderosa na sua mão. Né? Então, assim, você vivenciar um parto que você vai trabalhar durante a parte do pré-natal, fazer um treino de expulsivo com uma respiração certa, direcionando a força certa, você vai esquecer tudo que muita gente vai falar ao seu redor e você vai protagonizar aquele momento. E aí é lindo de ver. Né? Acho que a hora que você faz o acompanhamento e prescreve os movimentos na parte do trabalho de parto, né? Que tem as fases do trabalho de parto, isso é muito interessante. Não só para a gente, como profissional, ver o sucesso, né? Como o paciente sair de lá bem com aquela expectativa que foi realidade, não foi uma falsa realidade, né? E eu acho que, além disso também, esse protagonismo da mulher no próprio parto e dentro da família que ela pertence. Então, eu acho que essa informação que você falou, ela é tão valiosa que a gente precisa passar para quem vai ser o acompanhante naquele momento também. Um bom acompanhante pode mudar completamente o desfecho do seu trabalho de parto e do seu parto. Então, a informação, a mulher sendo a protagonista e o acompanhante aquele coadjuvante que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai dar o suporte, faz muita diferença. Faz mesmo. Legal. E você vê uma conexão da família que é muito linda. Então, eu não sei, eu costumo chamar o pai para fazer as orientações quando não vai contratar o nosso serviço intraparto, né, para fazer o acompanhamento, chamar o pai para fazer os movimentos, às vezes auxiliar nos momentos de dores da gestante. E eu falo, a conexão emocional ali é sensacional, porque aí você introduz o pai dentro do momento que também é importante, né? Porque às vezes você só vai descobrir que é pai, sentir aquilo lá depois que o neném nasceu, né? Eu falo que é trabalho de parto porque é trabalho para todo mundo. Todo mundo. Exatamente. É trabalho para a mãe, é trabalho para o acompanhante, é trabalho para o bebê. Então, assim, todo mundo que tá ali tem uma função. E eu não deixo nenhum acompanhante parado dormindo enquanto a mãe tem trabalho de parto, não. Eu falo para eles, você tem que ficar de olho nos sinais vitais dela, na coloração dela. O acompanhante é a pessoa que mais conhece aquela gestante ali dentro. Independente da equipe ser um por um ali, aquele médico que te acompanhou durante toda a gestação, dentro da sala de parto, quem te conhece é seu acompanhante.
Então, ele vai olhar pra você e vai poder dizer se você tá pálida, se você tá estressada, se você tá passando mal. Então, É o conjunto, né? é você tratar de uma forma humana todo mundo que tá envolvido ali naquele ambiente. Eu falo muita coisinha que pode acontecer com equipe, por conta de barulho, por conta de movimentação, entra e sai de sala de parto. Pode ser resolvida se o acompanhante virar pra equipe e falar: olha, ela tá com muita dor agora. Tem como vocês só fazerem um pouco de silêncio e conversar lá fora um pouquinho pra gente ficar um pouco mais à vontade? Sim. Então, às vezes, é só uma questão de você conseguir manejar a situação ali, transformar o ambiente em outro tipo de ambiente. Sim. Eu acho que o acompanhante ele tem essa visão e ele tem esse papel mesmo, né? De conseguir também falar pela gestante no momento em que eu sempre brinco que ela tá na Partolândia, assim, mas ela tá muito Uhum. longe. E que por vezes ela não consegue pensar racionalmente, porque ela tá envolvida ali no Uhum. momento de dor, no momento que ela não consegue raciocinar tão friamente quanto o pai ou o acompanhante que tiver ali naquele momento. E ele tem esse papel de falar: olha, gente, agora eu preciso exatamente isso, sabe? Eu preciso que todo mundo saia um pouquinho, eu preciso ficar sozinho com ela, porque ela precisa se reconectar, Uhum. né? Então, acho que é super importante o acompanhante ter essa visão, tanto ainda durante a gestação, durante o trabalho de parto e puerpério. Né? Sim. Porque Sim. é um processo, eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho em pré-natal, eu falo, o pai, ele precisa ser mais inserido dentro do processo. E eu acho que isso a gente vem conquistando dia a dia. Hoje a gente tem aí o pré-natal do pai. Então eu acho que a gente vem ganhando força do pai muito grande dentro do processo de gestação e de puerpério. Acho muito importante. Andréia, fala um pouquinho também pra gente, né? Qual aí é a principal dificuldade na tentativa aí pra engravidar? Pro positivo, né? Pra essa mulher. Eu acho que a gestação é o sonho de. Desculpa. É o sonho de muitas mulheres, né? Outras não, e também tá tudo bem, né? A gente, da área da saúde, eu acho que a gente tem que pensar que quando chega uma gestante pra gente, ela tem uma história, né? Então, ela pode ser uma gestante que muitas vezes não pretendia um bebê naquele momento. Ela pode ser uma gestante que ela vem de anos como tentante. Ela é uma gestante que muitas vezes ela sofreu não sei quantos abortos espontâneos, né? Então, existe uma história por trás disso. E a gente na parte profissional, eu sempre pergunto, quando essa paciente chega até mim, se foi uma gestação planejada, eu quero saber essa história. Porque tudo vai mudar o percurso do meu pré-natal com essa gestante, né? Então, saber dessas dificuldades, né? Por exemplo, eu tive um aborto, eu fiz uma fertilização in vitro, N caminhos que ela seguiu até lá. E lembrar que não é só o fato de você fazer uma fertilização, por exemplo, o processo, né? Eu vou lá, eu retiro os meus óvulos, coloco. Eu acho que quem já passou por isso tem que saber que existe todo um cenário por trás disso. Né? Que você precisa de um acompanhamento nutricional, que você precisa de um acompanhamento, talvez de um educador físico, um fisioterapeuta. O psicológico, eu falo assim, Principalmente, né? imensamente. Acho que todo mundo precisa de um psicólogo na vida, né? Então, eu acho que todo esse processo, ele traz uma carga muito pesada, até o puerpério pós-parto Porque o medo pode estar instalado nessa gestação, né? E aí, eu acho que esse caminho, ele é muito importante. E são várias mudanças que você precisa percorrer em relação a isso. E nós, como os profissionais que vamos trabalhar com essas pacientes, tentar desconstruir alguns medos, né? Sim. Dando segurança, né? Sabendo que aquele movimento ela pode fazer, que vai ajudar durante o pré-natal, que vai preparar ela para o parto, que a gente vai prevenir várias coisas que a gestação pode causar em relação ao pós-parto, né? Uma das coisas que acho que vem muito para a gente em relação à diástase abdominal, que aí entra numa parte estética também, não só funcional, porque a gente vai olhar a parte mais funcional, mas muitas vezes ela vem com aquilo, eu não quero ter aquela diástase, e às vezes nem sabe o que que é, né? A gente vai Sim. explicar, mas fica com aquilo. Então, eu acho assim que essa dificuldade, né? Eu escutei na minha aula lá no HC de um médico bem famoso aqui em São Paulo que trabalha com fertilização, que ele falou assim, se a gente soubesse o quanto é difícil engravidar, a gente nem prevenia, né? Porque você tem que ter o cenário perfeito
para aquilo acontecer. E isso eu tive a resposta na minha vida pessoal, né? Então eu acho que eu fui uma profissional antes de ser mãe e hoje sendo mãe, eu ressignifiquei muita coisa. Muita Legal. coisa, né? Então eu acho que essa história da tentativa do positivo, ele traz muito, mas uma carga imensa para as nossas gestantes, sabe? E eu falo até como profissional, mas como mãe que passou por um processo como esse, entendeu? Eu acho que a gente tem que carregar nossas experiências, levar o melhor, vou até chorar, acho, para as gestantes, entendeu? Legal, Andréia. Renata, como que a mulher ali, né, no puerpério, ela consegue, na prática, identificar que ela precisa aí de uma ajuda na amamentação? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre falo que, infelizmente, hoje a gente tem a tal da informação, né? Eu falo que é contraditório e eu sempre falo que a gente precisa ter a informação, mas por vezes a gente tem a tal da informação. Então a gente tem a internet aí de muito fácil acesso, a gente tem a informação aí, por vezes, muito errônea, onde as pessoas falam assim, é normal doer a amamentação. Não, não é normal doer, tá, gente? Não é normal. Então, eu sempre oriento elas o seguinte, ao mínimo sinal de desconforto, ao mínimo sinal de dor, de fato, procure ajuda. Né? E quais são esses sinais? Eu sempre deixo muito claro para ela quais são esses sinais. A gente sente um desconforto, sim, para amamentar, porque eu sempre falo, o seio, o mamilo é o lugar mais sensível que a mulher tem no corpo. Então, você imagina ali um bebezinho sugando o tempo todo, pelo menos a cada 2 horas e meia, sugando numa força muito grande, porque parece que não, mas é uma força muito grande que eles fazem, sugando ali o tempo todo. Então, um desconforto a gente vai ter, mas o que a gente não pode ter é a dor. Né, aquela dor de não suportar. Eu sempre falo para elas, a gente faz a regra dos 3 segundos. Conta até 3. Se não passou, tem alguma coisa errada. E a gente também tem como sinal a fissura, né, que é o machucado. Então, é de fato o bico do peito abrir. Então, aquela mulher que chega e fala, meu bico do peito tá machucado, tá aberto, tá sangrando. Então, isso também é um sinal muito clássico pra gente, que a gente precisa procurar essa ajuda. A mama muito cheia de leite, ou um bebê que mama descompensadamente com um intervalo muito curto entre uma mamada e outra, e que você percebe que ele não se sente saciado, e aí a gente tem, né, as pessoas que vêm por trás falando, essa criança tá com fome, seu leite não é suficiente, o seu leite é fraco, e na verdade não é essa mulher que não está conseguindo ter suporte suficiente, informação suficiente de identificar que aquela amamentação não tá dando certo ainda. E aí, quando ela se vê no meio do olho do furacão, ela fala, bom, então isso daqui talvez não seja pra mim. Então ela para, porque ela tá num turbilhão de hormônio, e pra ela tem um monte de gente falando no ouvido dela que não tá dando certo, que não tá dando certo, que não tá dando certo. O que que ela faz? Ela solta. E aí ela desiste daquilo que, por vezes, é uma vontade imensa que ela tinha. Porque eu sempre falo que são 2 coisas que a gestante parece que ela mais tem ali de idealização durante o processo dela, de maternidade, é conseguir ter um parto normal e conseguir amamentar. Uhum. E aí, qualquer um desses 2 que sai fora da curva é uma frustração absurda. E você traz, às vezes, trauma para uma história que não precisava, que era você simplesmente buscar uma ajuda. Uhum. Parece bobo, mas eu falo que o passo a passo ele é muito simples. É como o pessoal fala, né? Fazer o arroz com feijão bem feito. Bem feito. Uhum. Exato. Então, eu falo o passo a passo, ele é simples. E aí parece redundante isso. É simples porque você já passou. Não, é justamente porque eu já passei, que eu sei que o passo a passo é simples. É você identificar a dificuldade. É você ter dúvida e você buscar informação. Eu acho que isso que você disse, assim, a partir do momento que você tem uma dúvida, você tem que ter uma ação, Uhum. né? Então, assim, aí se você... Por isso que a gente fala o poder da informação, mas a formação correta, que nem você Exato. disse. Porque às vezes chega pra gente já uma conduta que precisa de toda uma avaliação prévia, né? Uhum. Quero fazer isso, quero só fazer o laser. É. Como assim? Eu quero só fazer o laser. Pra mim, quando eu escuto isso, eu falo assim, não, você faz um precinho diferente pra mim. E assim, são valores, né? São. O quanto que você pode ofertar. Porque você não vai só Uhum. manejar e fazer o laser naquele mamilo fissurado. Você vai avaliar a mama, você vai avaliar como o bebê tá mamando, você vai ver se ele tem um freio ali, que muitas vezes a gente acaba se especializando no freio do bebê pra ver onde tá o erro e direcionar, um conjunto muito grande, né? É. De situações que você precisa olhar.
muito bem, avaliar tudo muito bem. Eu falo, você precisa colocar todas as pecinhas muito juntas para você conseguir montar aquele quebra-cabeça e você olhar de cima e falar, pronto, agora tá certo. E eu falo, a amamentação, ela não precisa ser um campo de guerra. Ela não deve ser um campo de guerra. Então, a mulher, ela consegue, sim, passar pelo processo da amamentação de uma forma leve, de uma forma bonita, de uma forma prazerosa e de uma forma nutricional. Né? Porque eu falo, a amamentação, ela é muito mais do que nutrição. Ah, porque a amamentação é a nutrição do bebê. Ela é muito mais do que isso. Ela é um momento ali de vínculo, ela é um momento de amor, ela é um momento de entrega total de uma mulher. Ela é um momento de ressignificação, às vezes, de outras gestações e de outras amamentações. E você conseguir provar, às vezes, para você mesmo quanto você é capaz. Né? Mas o contrário também não é diferente. Eu sempre gosto de deixar muito claro que a mulher que não tem condição de amamentar por qualquer que seja o motivo, que isso fique muito bem claro, ela não é menos mulher, ela não é menos capaz e ela não deve se diminuir como mulher ou como Ou se mãe culpar, né? por conta de uma amamentação que por algum outro motivo não deu certo. Sim. Eu acho que a gente precisa. Existem motivos, sim, para não acontecer a amamentação. E a gente tá, mais uma vez, volta a informação, eu trabalho justamente com isso. De identificar os motivos de uma possível não amamentação no seio, ainda no pré-natal. Sim. Uhum. E eu acho que, assim, as pessoas precisam entender, principalmente as gestantes, quando elas vão estudar sobre a gestação, sobre o pós-parto, que às vezes a gente é leigo em alguns assuntos e a gente não sabe os caminhos que a gente pode percorrer a partir dali. E aí, quando você tem o contato com um profissional da área, entender que a orientação do profissional não é palpite. Exato. Então, tem muita gestante que não sabe sobre translactação, sobre posicionamento, sobre pega, sobre amamentação noturna, intervalo. E aí vê só que o bebê precisa ficar de frente para você e que a boquinha não pode ficar fechadinha e não pode fazer boquinha de peixinho. E acho que isso vai resolver toda a amamentação. E não é assim. Quando você tem a condição de um profissional que é capacitado para isso, ele vai conseguir olhar como uma forma profissional e não como de palpite que a avó dá, que a vizinha dá, que a amiga dá, porque na amamentação dela funcionou. Vai ter essa visão mais técnica do que precisa ser feito, né? Sim. Ô, Tati, né, você falando aí dos profissionais, a mulher, ela precisa de um acompanhamento aí, né, de enfermeira, de físio, de nutricionista, né, de consultora de amamentação, só para o parto natural, né, parto normal, ou na cesárea também é importante ter esse acompanhamento? O acompanhamento, ele tem que ser para quem está gestante, independente de via de parto. Existe uma diferença muito grande quando a gente pensa em parto humanizado. Muita gente ainda tem aquela imagem de que vai aparecer uma parteira na sua porta de vestido longo, uma bacia e uma tesoura. E não é isso. Então, quando a gente pensa em parto humanizado, a gente está pensando numa mulher que vai ser olhada como uma mulher, como uma pessoa que come, que se exercita, que trabalha, que tem relação sexual, que tem um convívio social. Então, quando você olha para todos esses aspectos da mulher, ela consegue conduzir a gestação de uma forma não só mais prazerosa, mas como mais saudável também. Então, quanto mais acompanhamento direcionado essa mulher tiver, melhor, independente de via de parto. Então, a via de parto, ela é completamente imprevisível. A gente pode fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tentar um parto normal, para tentar um parto natural. Sim. Mas não necessariamente a gente consegue prever que é isso que vai acontecer. Então, quando você se prepara durante a gestação, você não se prepara pro expulsivo do seu parto ou pro desfecho da via de parto. Você se prepara para ficar bem durante a gestação, para evitar comorbidade, para conduzir comorbidades. Então, gestantes com diabetes gestacional, com hipotireoidismo gestacional, hipertensão gestacional, elas precisam de um acompanhamento profissional que passa para além apenas do obstetra que está acompanhando. Então, elas precisam de uma condução que vai ajudar elas com a atividade física correta, com a psicologia correta a ser encaminhada ali para elas, com a consultora de amamentação, com
com a enfermeira obstétrica, porque isso vai direcionar tanto a gestação completa dela, o trabalho de parto, o pós-parto. Sim. Então, uma gestante que ela tá bem preparada em todos os aspectos, o desfecho dela vai ser completamente diferente. Inclusive, você consegue pegar relatos de partos de gestantes que fizeram preparação num segundo parto, mas que não fizeram num primeiro, e elas contam com clareza a diferença das De um suas pro outro, gestações. né? A gente estava até conversando sobre isso um pouco antes, como é diferente a equipe, quando ela tá no hospital, ela percebe a gestante que se preparou. A gestante não sabe ainda se ela vai ter uma cesárea ou se ela vai ter um parto normal. Mas a equipe já percebeu que ela foi uma gestante que se preparou. Legal. Porque a condução da equipe vai ser diferente também, porque eles sabem como se comunicar com essa gestante. Eles sabem que alguns termos essa gestante já vai entender. E isso diminui até a questão de violência obstétrica. Que a gestante bem informada, bem comunicada, ela tem um poder de decisão muito maior. A família, né, eu digo. Sim. Porque, como ela disse, às vezes a gestante ela não vai conseguir tomar decisões. Mas isso bem estudado, bem conversado entre a família, na hora muda o desfecho. Sim. É verdade, e é isso que a Tati está falando. Eu acho que o plano de parto ele tem um papel fundamental, Sim. porque você vai ter a informação, você vai escrever seu plano de parto, a equipe tem que estar ciente do seu plano de parto e respeitar esse plano de parto, né? Então, a violência obstétrica, não quero uma episiotomia, não vai ter uma episiotomia, né? Mas, Andréia, ontem até a gente estava falando sobre esse tema, né, de violência obstétrica. Até queria perguntar para você, né? Para você, o que é um acompanhamento humanizado da parte da equipe? Porque hoje a gente vê que acontece muita violência obstétrica com a própria equipe, né? Com a própria pessoal ali que está acompanhando essa mulher. Como que a gente consegue ali, na hora, a mulher identificar, ou, né, ou quem está acompanhando o esposo, ou a rede de apoio, que a equipe está fazendo isso também, né? Porque às vezes a mulher, né, como a Renata falou, na hora a gente não vai perceber. Como que alguém de fora, né, da rede de apoio pode estar percebendo isso da equipe? E também trazer, eu falo que essa consciência para a equipe, né? Eu acho que, como a gente falou em relação a trazer o pai para dentro do trabalho de parto, né? Que nem a Tati falou, ter trabalho para todo mundo, inclusive para a equipe da área da saúde, né? Eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que saber se portar. Sim. O paciente, ele é protagonista. Assim, eu acho que o médico tem essa função, o fisioterapeuta tem essa função, a enfermeira tem essa função. A partir do momento que você sai da linha de respeito com outro, qualquer ser humano, o paciente, eu acho que piorou. Então, você precisa ressignificar a sua função dentro da área da saúde, né? E ainda mais, acho que dentro do parto, eu falo, né, que você estava falando em relação à parte do desfecho, a gente não sabe a via de parto. A paciente, quando ela me procura e ela tem a parte, eu sonho com parto normal, né, que a Renata estava falando, eu acho que é importante, eu sempre falo para ela, o parto que dá certo é mãe e bebê bem. Porque, assim, tem pessoas que agendam uma cesárea e aí ela vai ter um parto normal, com quase o bebê nascendo no estacionamento, porque ela entrou em trabalho de parto antes daquilo que estava planejado numa cesárea, né? E o contrário também acontece. Sim. E eu procuro trabalhar isso com a minha gestante dentro do pré-natal, que a gente fala do luto vamos falar assim, de que eu não consegui ter um parto normal. Luto Né? da expectativa. Então, eu preciso trabalhar aquilo porque aconteceu de paciente minha estar super preparada e aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho e aí baixa o peso do bebê e aí teve que ter um desfecho de uma cesárea e tinha uma indicação correta. A partir do momento que você tem uma indicação correta de uma cesárea, você não tem nem que questionar nada, né? Nós vamos ser as primeiras a levantar a mão e falar assim, não, realmente é uma cesárea. Então, bora. Né? Então eu acho assim que a equipe tem que estar muito bem estruturada e saber o que está fazendo, Sim. né? Então eu acho que o profissional direcionado com informação e um paciente com informação, ele vai ser o protagonista do parto dele. E aí eu acho que o marido, o acompanhante, né, o que estiver seguindo aquilo, ele tem uma função primordial em Nessa identificar, que nem a Tati falou, vamos ficar um pouquinho sozinho, né? Saber que nesse momento tem o descanso, tem uma alimentação, porque às vezes, eu posso comer? Pode, você deve comer, né? Então tem todo um trajeto aí
que pro sucesso, mas todo Sim. mundo tem que estar preparado, né? E eu acho também que a equipe sempre informar aquilo que vai ser feito e perguntar se quer que aquilo seja feito. Porque o plano de parto, ele valida muito a vontade da gestante no trabalho de parto e no pós-parto. Só que nem sempre a equipe vai ter tempo. Vamos supor, você vai ter um parto com um plantonista. E você tá tendo uma intercorrência ali na hora. Às vezes não vai dar tempo do plantonista que acabou de entrar no plantão ler todo o seu plano de parto. E o seu acompanhante, ele tem que estar viável de passar todas as informações que foram decididas. Nesses momentos, é importante que a equipe informe o paciente, e a paciente, no caso, o que vai ser feito. Então, eu sempre falo do sofrimento fetal. O bebê tá em sofrimento. Ninguém discute com essa frase. Não. Se você vira pro meu filho que tem 3 anos hoje e fala que meu filho está em sofrimento, eu não quero saber, eu vou fazer o que for preciso. Então, muito se usa dessa frase, o bebê está em sofrimento. Que sofrimento? Qual que é o sofrimento que o bebê tá tendo? Quais são os sinais? Quais são os riscos? Quais são as conduções que a gente tem? Quais são as opções que a gente tem? Então, quando uma gestante, ela consegue indagar, fazer essas perguntas, você tem uma condução diferente ali do processo. Então, o sofrimento é porque o bebê tá com circular de cordão. Então, pera, eu sei que 99% dos casos, um circular de cordão não põe um bebê em sofrimento fetal. Sim. Então, eu vou entender ali como que essa equipe está conduzindo esse parto também. A gente precisa entender que existe, infelizmente, uma cultura muito grande de que o que o médico fala é uma verdade absoluta. Uhum. E não é isso. Não é sobre isso. É sobre você ter a informação, você saber o que está acontecendo com o seu corpo, porque a gente também sabe o que acontece com o nosso corpo, né? Nós, mulheres, enfim, o ser humano, ele conhece como ninguém o seu corpo. E o nosso corpo dá sinal o tempo todo. E na gestação não é diferente. E no trabalho de parto não é diferente. O nosso corpo, ele dá sinal o tempo todo. O bebê dá sinal o tempo todo também. De quando para ele também não dá mais. Então, eu acho que essa sua fala é muito verdade de ter ali aquele casal numa conexão muito grande. E essa conexão, ela foi construída no decorrer do processo de gestação. De falar assim, olha, em qualquer situação que coloque em risco a vida do bebê ou da mãe, não se tem outra opção. Uhum. Eu sempre falo que a cesárea, ela tá pro parto como a fórmula está pra amamentação. Pra salvar a vida. Uhum. Ô, Ponto. Renata, e como que, assim, né, a gente falou também da questão da família da palpite, dos de fora da palpite, o que o pai ou a rede de apoio, né, pode estar fazendo nesses casos aí, né, que acontece os palpites de outras pessoas? Eu sempre falo que o pai, ele não é rede de apoio. Né? O pai, ele faz parte do processo. Sim. Então, às vezes eu pergunto pra ela, você tem rede de apoio? Eu tenho o pai. Eu Ah. falei, não, o pai não é rede de apoio. O pai é o pai. Né? Eu falo pra ela, você é sua rede de apoio? Não. Eu falei, então o pai também não. Ele é o outro 50%. Então, mas o pai, ele tem um papel fundamental, apesar dele não amamentar. Mas ele tem um papel fundamental de continuar fazendo ali a organização e a dimensão de todo o restante da casa que até aquele momento era da mulher. Né? Então, infelizmente ou felizmente, temos ainda as visitas aí muito que precoce, né, no pós-parto. Então, ele tem ali, sim, esse papel de, não, tem muita gente aqui, não vem hoje, ou então vir e proporcionar aquele momento ali acolhedor para quem tá vindo visitar, porque na grande maioria das vezes é a família. Então, fazer a gestão, de fato, daquela casa e daquela situação, para que aquela mulher, naquele momento de fragilidade total que ela tá, ela consiga se sentir minimamente cuidada por aquele homem que ela escolheu para ser o pai do filho dela. E eu sempre falo para os pais, parece uma dica boba, mas atente-se à água. Ah, é. Isso é fato. Porque a amamentação, ela dá muita sede. Então, atente-se se a garrafa de água da sua esposa está cheia. Se ela lembrou de pegar. E existem outros momentos em que se falam muito, porque a amamentação é um momento de vínculo da mãe e do bebê. E aí o pai se pergunta, eu não amamento, então eu vou fazer vínculo com meu filho quando?
Então, eu sempre falo, existe vários momentos que você consegue fazer isso, numa troca de fralda, num banho onde a mãe não vai pegar aquela banheira cheia d'água, então você faz esse trabalho. Enquanto a mãe né, separando uma roupa, alguma coisa, você vai tirando a roupa do bebê e conversando com ele, ou você faz a troca, enfim. E a gente achar outros momentos dentro daquela rotina nova, familiar, para que esse homem consiga ser inserido de uma forma única e completa, né? E aí a gente vai para a família e a gente vai para os palpites e eu sempre falo para elas, o palpite, ele vem com muito amor, né? Sim. Não parece, mas ele vem com amor. Porque Depende também da pessoa. vem, Nath. Eu digo que vem com amor pelo sentido de vir de pessoas que querem o seu bem, né? Vem da mãe, vem da sogra, vem da avó. Quando vem da vizinha, nem tanto. É. Mas na grande maioria das vezes ela vem cheia de amor, porque a mãe, né, da mulher, principalmente, a avó materna, ela fala assim, gente, ela quer. Todo mundo olha pra criança. A avó materna é a única que olha pra mãe. Nossa. Ela é a única que olha pra mãe. Mas ninguém olha. Tô lascada, então. É. A avó materna é a única que continua olhando pra mulher, porque ela continua olhando pra filha dela. Sim. Então, ela vai querer minimizar a maior parte de dificuldade que aquela mulher tiver. Então, no mínimo sinal de dificuldade de amamentação, ela vai falar, compra uma fórmula e dá leite para essa criança. Porque ela não quer ver a filha dela sofrendo. Sim. E mais, ela não quer ver o neto dela, que o amor está potencializado, sofrendo com fome. Sim. E aí eu sempre falo para elas, assim, quando vier um palpite, uma sugestão, de que você quer de fazer alguma coisa que você não se sente confortável, que para você e pro seu esposo aquilo dali não vai fazer parte da rotina de vocês e vocês não querem aquilo dali pro filho de vocês, vira pra pessoa que falou e fala assim, olha, obrigada pela sua sugestão, foi muito carinhosa, mas é que neste momento eu estou seguindo todas as orientações que eu recebi da enfermeira que me acompanha no pré-natal. Acabou. Você tá sendo gentil com a pessoa, você não vai ser grossa, você não vai falar, não, eu não quero a sua informação. Ser ingrata. Ser ingrata, né? Evita briga de família, né? O caso. Ser o motivo da roda do domingo, do almoço de domingo da família. Mas você também não vai ser obrigada a fazer aquilo que os outros querem pro seu filho. Ô, Renata, e hoje, assim, pra você, né, qual que é, assim, o seu maior desafio em trazer essa consciência para as mulheres, né, da importância aí da amamentação, do cuidado, do antes aí, durante a gestação também, no pós-parto? Qual que é o seu desafio hoje no seu trabalho? A internet. A internet é o meu maior desafio. Eu falo que essas influencers, elas também são o meu maior desafio. Porque as pessoas olham para a amamentação como se fosse algo muito natural, muito instintivo. E amamentar não é instintivo. A amamentação, ela é um aprendizado da mãe e do bebê. É uma mulher que nunca colocou um bebê para amamentar, é uma criança que nunca foi amamentada. Então, são duas pessoas que precisam aprender um processo. Então, eu sempre falo que aquela propaganda da Unicef é um desafio. Porque é um bebê de 6 meses, enorme, mamando super bem. E ela olha para aquilo e ela fala assim, eu quero essa amamentação. Essa amamentação, ela é construída lá na gestação. Então, é quando a gente faz todo o processo, a gente vê se essa mulher tem alguma doença que possa influenciar na produção do leite dela. A gente vai saber se ela fez alguma cirurgia mamária que vai influenciar na produção do leite dela. A gente vai descobrir se existe alguma situação emocional na vida dessa mulher que vai influenciar lá na frente. Porque a gente sabe que a ocitocina, ela é um hormônio que é produzido e que precisa que você esteja no momento de maior relaxamento. E pedir para uma mulher ficar relaxada no puerpério, eu acho que é um desafio muito grande. Então, eu sempre falo que a minha maior dificuldade hoje é essa. É ir contra a informação que a internet traz, trazendo para o cenário da amamentação, que é instintivo e que toda mulher nasceu sabendo amamentar. Sim. E para você, Tati, hoje, qual que é, assim, o seu maior desafio no seu trabalho no dia a dia? De trazer, né, essa consciência para as mulheres,
para quem te acompanha, da importância, né, do acompanhamento e humanizado desde a gestação e principalmente também, né, ali na hora do parto, no pós-parto. Eu acho que o maior desafio não é nem tanto passar a necessidade do acompanhamento da fisioterapia, mas conseguir a adesão por diversos motivos. Às vezes é uma mãe que é sozinha, às vezes é uma mãe solo ainda gestante, às vezes é uma mãe que não tem condição financeira de ter um acompanhamento que ela gostaria, e isso frustra muito a mulher. Então, são diversos motivos, assim, e eu acho que essa captação dessas pacientes e permitir que elas vivenciem essa experiência de ser cuidada, ser escutada, ser abraçada, ser validada, principalmente, porque muito se joga na conta do hormônio. Ah, porque você respondeu desse jeito por conta dos hormônios. Eu quero morrer com essa frase. Ah, Virou porque você normal, fez isso né? no puerpério por conta dos hormônios. Por conta de hormônio, você passa a não ter mais opinião, sentimento, frustração. Você não pode ficar triste, você não pode ficar emotiva, você não pode ficar brava. Porque qualquer uma dessas coisas vai ser culpa de hormônio. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa questão meio que socioeconômica cultural. Uma questão social de que as pessoas, elas ainda não têm essa visão da necessidade também. Uma questão financeira, que infelizmente não é todo mundo que tem condição de ter acesso a todos esses serviços. E uma questão cultural, no sentido de que os profissionais também não dão essa humanização para essas mulheres. É muito raro. Infelizmente, o básico ainda é muito raro, Sim. nesse sentido da Parece que as humanização. pessoas, o que eu vejo muito que parece que a gente tá tendo que aprender tudo de novo, né? Exato. Então, às vezes, você quer fazer uma parceria com um profissional que você viu ali, que uma paciente te indicou. E quando você vai ver o perfil daquela pessoa, não é uma pessoa que condiz com o seu jeito de trabalhar, ou senão você não acha que aquela pessoa representa aquilo que você quer passar para suas pacientes. Então, isso ainda é muito difícil para mim. Esse entrave de vários fatores biopsicossociais diferentes. André, e para você, hoje eu no acho- seu trabalho, o que é mais desafiador, né, de você ajudar essa mulher, principalmente nessa questão do medo do parto, do luto também, que a gente comentou aqui um pouquinho, né, que às vezes a mulher quer de um jeito e não foi. Como que é para você trabalhar com essas mulheres? Eu acho que é um desafio porque a gente vai ter um papel muito fundamental ali, né? Acho que a forma como a gente vai conduzir pode trazer ou uma experiência super positiva, ou você vai trazer um trauma. E eu não quero ser aquela pessoa que traz um trauma, que aí acho que vai do que a Tati está falando, de vários aspectos, o que a Renata também falou, né? A gente tem que desconstruir, às vezes, alguma desinformação, né, que chega pra gente, ao mesmo tempo que a gente tem que tirar algumas feridas de alguns pacientes que chegam pra gente com experiências péssimas de outros profissionais, e aí não dá pra gente citar porque nós vamos ser antiéticos, Sim. né? Então, Senão eu vão vou me sentar processar. aqui, não posso perder meu réu primário, né? Todas essas coisas. Mas são vários aspectos que você quer construir uma parte positiva. Então, para mim, é muito bom quando um paciente chega lá e fala assim, por indicação de um outro paciente, né? Então, isso tá me falando que o meu trabalho tá dando certo, Sim. né? O que a Tati falou em relação a essa conexão, não sei para você, Tati, mas para mim muitas vezes chega o paciente para mim, não porque o obstetra me indicou, ele chega porque ele procurou alguma coisa na internet, que aí entra no que a Renata estava falando, então uma informação bem feita, uma informação que vai me agregar, e aí a pessoa vem, aí eu vou explicar toda a minha parte profissional para direcionar, né? Mas isso que é o básico, que às vezes não segue um fluxo que deveria seguir, né? Então, que A maioria, na verdade, vem assim. bem assim, né? Que Fui bem pesquisando, cheguei aqui. E aí eu acho que se a gente for colocar tudo que a gente conversou aqui, o quanto que é importante, aí eu fico pensando, juntando uma parte da Renata, que a Tati está falando, a minha experiência profissional, eu fui juntando peças para tentar me tornar uma profissional capacitada, e não é assim porque, eu quero que a Andréia seja reconhecida como profissional porque ela é boa profissional. Não, nunca foi isso.
né? Quando eu fui abrir a minha clínica lá, o que eu queria que as pessoas saíssem de lá e falassem, não, a fisioterapia deu certo. Porque uma das coisas que a gente escuta desde que a gente começa na faculdade é que fisioterapia não adianta Não dá nada. certo. Então, desconstruir isso é muito... é um desafio, Sim. né? De tipo, ah, não, eu fiz fisioterapia e deu certo. Então, eu quero que pisem lá na minha clínica ou que eu vou atender uma paciente e fale assim, nossa, tá em boas mãos, tá fazendo um trabalho correto, mas não por mim, mas por ser uma boa experiência para o paciente que está indo me procurar, né? Então, eu acho que as desconstruções de traumas, né? Ai, fiquei 60, já escutei assim, fiz 60 sessões. Ai, meu parto foi traumático. Ai, escutei isso, escutei aquilo. Então, acho que nós, como os profissionais, como eu disse anteriormente, nós temos uma responsabilidade muito grande de Legal. ter uma parte muito positiva. E eu lembro quando eu estava na minha primeira pós, o meu supervisor da UTI falou assim para mim: se você saiu de casa e você voltou para casa e você não mudou a vida de ninguém positivamente, ou você não saiu com aquela, você não voltou com aquela sensação de que valeu a pena ter saído de casa e ter causado algo bom e um aprendizado para você, Não valeu não a valeu a pena. pena. Né? Legal. Eu levo essa frase todos os dias na hora que eu acordo. Ele não tem, acho que, noção de quanto eu penso todos os dias nessa frase. Da gente sair de casa e fazer a diferença na vida Pelo de menos alguém, uma pessoa, né? sabe? É. Então, assim, às vezes são coisas que podem parecer insignificantes, gente, mas é o que eu falo. Eu vim do HC, e o HC a gente tem muito gestante de alto risco. Que a gente Sim. age muito nisso, a físio, né? O quanto que uma gestante com diabetes, a gente vai, por meio de trabalho de resistido, de alguns exercícios direcionados, melhorar a glicemia dessa gestante. Não só com a Sim. medicação, né? Com estudos comprovados, né? Quantas pacientes sabem disso? Sim. Não Não sabem. sabe. Às né? vezes até evitar um bebê porque nasceria prematuro. Com, Sim. com acompanhamento pré-natal direcionado, né? O quanto que, por exemplo, a gente, durante um pré-natal, por isso que eu também fui fazer essa parte de consultoria, avaliar o peito dessa gestante durante o nosso acompanhamento, se ela vai ter ou não dificuldade para amamentar, que nem você Sim. falou da cirurgia, o tipo do bico dela, né? Então, assim, a gente trazer todas essas informações. Então, eu acredito, da sua pergunta, Nath, desconstruir o que foi construído errado. E desconstruir traumas que fizeram com que essas pessoas tivessem uma parte negativa. E isso, pra gente, como profissional, tem uma carga muito, muito imensa. Sim. Né? É a gente conseguir fazer com que essa mulher não venha procurar a gente no momento de desespero. Ou só porque, tipo, eu preciso, agora eu vou ir atrás do profissional, né? Mas quando você vem, quanto mais cedo você vem, menos impacto você tem. Né? Quanto mais cedo você procura a informação, muito mais você retarda. Sim. Eu sempre falo, não significa que você vai passar ilesa pelo processo. Não é sobre isso. Não é sobre você não ter a dificuldade. Mas é diferente quando alguém fala pra você assim, olha, ali na frente vai existir uma porta que você precisa da chave que está em tal lugar pra você poder abri-la. Sim. Do que você chegar no lugar e você falar assim, tá, tem uma porta, e onde que tá agora a chave? Você ficar batendo cabeça pra você achar. Então não é sobre você não ter um problema, sobre você não ter um obstáculo, você tem. Só que você teve uma pessoa aqui atrás, que é o profissional, que fala pra você, olha, você vai encontrar isso daqui, esse problema, e você vai resolver esse problema assim. Então é você ter direcionamento. Então é isso que eu falo sempre pras minhas gestantes que eu acompanho na operadora de saúde também que eu trabalho. E eu falo pra elas, eu tô aqui como uma luz pra guiar vocês nesse processo. Porque vocês são colocadas dentro de uma sala escura e vocês não fazem noção de onde tá o interruptor. E eu sou aquela voz que vai avisar pra vocês, vire pra esquerda ou para a direita. Então, eu acho que esse direcionamento, quando ele é conduzido por um profissional capacitado e um profissional que sabe o que tá fazendo e faz aquilo com amor, gente, a gente consegue guiar essas mulheres de uma forma incrível. A maioria das gestantes, quando elas procuram uma fisioterapia, elas não fazem ideia do que elas estão fazendo ali. Elas pesquisaram alguma coisa na internet, alguma amiga indicou, ou elas viram alguém postando que fez e acharam legal, e elas não têm noção do que elas foram procurar ali.
Isso salva exceções que vão por conta de um tratamento, de uma queixa específica. Mas a maioria dos casos elas não sabem. E eu falo, você quer me ver feliz? É quando elas saem da primeira consulta, da avaliação, da anamnese, com um brilho nos olhos, porque elas perceberam que elas vão receber muito mais do que elas Foram buscar. foram buscar. Então elas saem dali falando assim, gente, eu tô lascada. Eu preciso estudar muito mais do que eu imaginava, eu preciso saber muito mais do que eu imaginava. Eu falo, calma, a gente tem tempo ainda, é tudo divididinho em etapas, você vai aprendendo uma coisa de cada vez. Então elas saem de lá muito animadas, e isso me deixa muito feliz, porque já conduz o processo de uma forma muito diferente. Então, é isso que você falou do direcionamento. Você conseguir direcionar essa gestante, mostrar para ela que é um universo que ela tá passando muito maior, que é um caminho que ela pode explorar muito mais, muda completamente. É como se você tivesse que percorrer um caminho e você vai só olhando pra frente. Só olhando pra frente. E aí você perde toda a paisagem que tem em volta, todos os pontos turísticos que tem em volta, porque você tá só olhando pra frente. Isso é a gestante que não se preparou, que não teve esse contato de fato com uma equipe boa, com um profissional bom. Quando ela começa a perceber o processo, tudo que vai passando pelo caminho, tanto as pedras quanto o sol, ela vai vendo que é outra experiência, que é outra jornada que ela vai percorrer, muda esse sentido de querer gestar, né? Você estava falando antes um pouco do papel do pai, e eu lembrei de um caso de uma família que eu atendi, onde tinham duas mães. Então não existia a figura do pai. E quando você conduz aquela família onde você vai olhar para outra mãe que não está gestando e você vai validar a maternidade dela, você vai olhar para ela e chamar ela de mãe e não pelo nome, essa família ela vai te amar pro resto da vida. Porque ela vai se sentir aceita de uma forma que ela não estava esperando que ela ia ser aceita, porque a sociedade não aceita ela assim. Sim. Então, quando você humaniza, de fato, que é esse termo muita gente ou ama ou odeia, quando você humaniza, de fato, a vivência, a experiência, essa pessoa pode nunca mais voltar no seu consultório, mas ela nunca mais vai esquecer aquela consulta que ela passou. Legal. Meninas, pra gente encerrar aí, né, gostaria que vocês deixassem, né, a rede social aí de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando vocês, né? Se você também consegue fazer acompanhamento aí online ou se é só presencial também. Bom, meu Instagram é @TatianeMaduenho. Lá eu falo um pouquinho sobre todos os assuntos da fisioterapia pélvica. Hoje eu faço atendimento tanto presencial, eu faço online também em alguns casos, mas a condução é um pouco diferente, mas o atendimento online ele também existe. E hoje eu atendo em clínica, na região do Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo, e atendo domiciliar também. Aí é onde o pé chega, a gente vai. Eu tenho uma clínica pequenininha ali perto do metrô São Judas, que é a região de Mirandópolis, que é o bairro. Eu faço algumas parcerias, então às vezes eu atendo na Moca, na Rua Coiabá, com uma amiga minha também que é da fisiopélvica, e também na Sena Madureira, que quando tenho paciente do Dr. Bim, que ele tem um consultório lá. Dr. Luiz. E eu faço... Indicação, né, Dr. Luiz? Aí eu faço também a parte online, porque eu gosto de trabalhar com a gestante muito a parte de biomecânica, de movimento, né? De quando a avaliação, e eu acho que isso prepara muito para a parte do parto. E então esse atendimento online, ele me possibilita fazer os comandos verbais e conseguir direcionar. Quando o salvo tem as necessidades, que é a parte do expulsivo, que a gente vai precisar direcionar melhor, aí eu peço para que seja presencial. Então, o meu Instagram é @fisio_árvore-da-vida, e lá eu falo um pouco de tudo da minha formação, né? Eu falo que hoje eu fico muito mais no offline, porque eu falo que você precisa atender lá no offline, né? Mas para criar o conteúdo. Mas o quanto que é importante também a gente criar informação, né? De qualidade. Você, Renata? O meu é enfermeira _Renata Ramos. E eu atendo domiciliar e online. Apesar das pessoas acharem que não dá para fazer consultoria de amamentação online, dá sim. Porque eu atendo tanto Brasil, como eu também já atendi fora. Então dá para atender também pelo online. E é isso que a Andrea falou. A gente tô tentando
né? Trazer cada vez mais conteúdo ali para que essa informação de qualidade consiga chegar para todas as gestantes. Legal. Meninas, quero agradecer, né, todas vocês por estarem aqui no Natcast, para a gente falar, né, sobre esse tema, falar um pouquinho do trabalho de vocês. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do episódio de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.